Um debate importante que a gente precisa compreender atualmente é o seguinte, é a ideia da reforma laboral na Espanha, mas antes de entrar nesse assunto da reforma laboral, a gente precisa fazer um resumo aqui do que aconteceu nessa semana em relação à ideia da reforma trabalhista e que o presidente Lula disse que faria uma revogação dessa reforma. Os jornais, eles começaram a publicar artigos defendendo esta reforma trabalhista que está atual, vigente. Michel Temer publicou um artigo no estado de São Paulo, fazendo a defesa desta reforma. E outros jornais também. Aí logo em seguida veio Guilherme Boulos e publicou um artigo criticando o Michel Temer, dizendo que era falta de respeito aos trabalhadores, porém não avançou na crítica, não propôs nada e não levou adiante algo que o presidente Lula colocou. O que é? A reforma laboral que está sendo debatida democraticamente na Espanha e que é encabeçada pela ministra do Trabalho, que está tentando fazer uma relação entre o Podemos e o Partido Socialista Espanhol, que é a Yolanda Díaz. O que há de importante, afinal de contas, nessa reforma laboral? Mas antes, eu vou falar das críticas que houve aqui em relação a essa reforma trabalhista, essa ideia de revogação e as críticas que o setor do PT vem fazendo em relação à chapa Lula e Alckmin, dizendo que, segundo esse povo que fez um abaixo-assinado contra essa chapa, dizem que Alckmin e Lula são incompatíveis ideologicamente. Veja só, houve de um lado a defesa da imprensa da reforma trabalhista, totalmente parcial em relação aos seus argumentos. Do outro lado, você tem as pessoas dizendo que o Alckmin estava preocupado com essa ideia de revogação do Lula em relação a essa reforma. Mas a história não foi bem assim. A história foi a seguinte: Lula foi conversar com Paulinho da Força, do Solidariedade, de modo a tentar convencer o Paulinho e levar o Alckmin para lá, porque ele não quer bater de frente com o PSB, com essa disputa de poder que há aqui em relação ao governo do estado de São Paulo. E lá o Paulinho da Força falou da reforma laboral da Espanha. E a Alckmin disse: eu não conheço, mande material para mim que eu preciso conhecer, eu quero saber o que o Lula está pensando. Foi isso. Mas a imprensa totalmente tendenciosa, mentirosa, fez uma outra argumentação de modo a levar as pessoas a pensarem de maneira equivocada e errada. Do outro lado, você tem alguns militantes do PT, cabeçados por Rui Falcão e José Genuíno, pessoas da velha guarda aí, que não quer largar o osso, começaram a fazer uma espécie de abaixo-assinado contra a fusão da chapa Lula e Alckmin, porque, segundo eles são ideologicamente diferentes. Eu já falei que eles não são ideologicamente diferentes, muito pelo contrário. Eles são ideologicamente muito parecidos, principalmente na questão econômica. Ambos são aí neoliberais. O PT, querendo ou não, você pode chiar ou não, foi um governo neoliberal, um neoliberalismo mais mitigado, mas foi. Foi responsável por elaborar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que deu a origem ao PSOL. Muitos militantes saíram do PT e fundaram o PSOL. Foi o PT que fez o vice de Zé Alencar, fez parceria com Valdemar Costa Neto, fez o vice Michel Temer. E será que essa gente aí que está reclamando, que dizendo que eles são ideologicamente diferentes, fizeram uma espécie disso no passado, quando houve todas essas parcerias? Não.
Mas qual é a questão que está por trás aí? A briga única e exclusivamente pelo poder, antes mesmo de ocorrer as eleições e antes mesmo da chapa ser selada. O que é importante deles discutirem, que é a questão da reforma laboral, as implicações disso no mundo contemporâneo, a ideia de compreender o funcionamento do algoritmo e de propor aquilo que houve num passado não muito longínquo do orçamento participativo, e a partir desse orçamento participativo você trabalhar numa ideia de democracia participativa de fato, isso não é discutido. Por quê? Porque eles não estudam, não compreendem o funcionamento do mundo contemporâneo e nem sabem da reforma laboral e as implicações dela diante de uma sociedade totalmente financeirizada. Não. Como não estudam, estão presos a um velho esquema do passado que lhes permite a olhar o mundo apenas de uma maneira, e eles acham que aquela maneira é a que vai corresponder melhor para fazer a leitura que eles acham que é correta diante da realidade, mas não é. O que há de interessante na reforma laboral? A Yolanda Dias, que é uma ministra do Trabalho na Espanha, está fazendo um debate totalmente democrático em relação a revogar, é uma espécie de contra-reforma, de colocar mais direitos aos trabalhadores em relação a essa uberização que nós estamos vendo diante do mundo. O que é isso? As plataformas estão fazendo trabalhos cada vez mais precários para os trabalhadores, e na Espanha existe algo muito específico de lá, que são os inúmeros contratos temporários, o que demonstra que a precarização do trabalho está a nível mundial. E aí você tem o avanço de uma financiarização que parece não ter fim dentro de uma lógica neoliberal, aonde você tem, por exemplo, escolas já ensinando a educação financeira, e você há uma desindustrialização sistemática, e você não há o investimento de mercadorias para gerar dinheiro e gerar mercadorias. Ou, por exemplo, na outra equação de Marx, você não tem mais o dinheiro que gera mercadoria e que vai gerar mais dinheiro. Não. Você tem única e exclusivamente hoje essa sociedade financeirizada, é o dinheiro gerando dinheiro. E o avanço da precarização do trabalho somado àquilo que o Manuel Castells chama de sociedade em rede, ou seja, a multidão de fios tecnológicos que faz com que a sociedade avance cada vez mais, e o trabalho ele está sendo precarizado cada vez mais. E com essa questão da pandemia de 2 anos que nós vivemos, houve um avanço muito grande em relação a esses trabalhos de aplicativos. E, consequentemente, a precarização aumentou ainda mais. Então, o que o governo espanhol, encabeçado pela ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, está tentando fazer é frear um pouco essa autoexploração que há lá e tentar inserir mais direitos aos trabalhadores. O que é importante a gente discutir em relação a isso? Como nós propomos aqui a ideia da democracia representativa e democracia participativa, ou seja, nós exercemos a nossa cidadania, participar na sociedade com o poder de decisão, propor novas soluções alternativas em relação à nossa vivência política na polis, ou seja, na cidade, é de suma importância a gente entender o funcionamento desse mundo contemporâneo, dessa sociedade em rede e, sobretudo, o funcionamento dos algoritmos. Vocês sabem que com esses 2 anos de pandemia, o avanço de doenças de cunho psicológico aumentaram demasiadamente pelo excesso de trabalho, porque hoje não há mais essa divisão em relação ao trabalho e seus momentos de folga. O tempo todo nós estamos fazendo uma mais-valia social, produzindo excedentes, porque estamos o tempo todo inseridos no trabalho, contribuindo para a melhoria constante, por exemplo, de isso que eu estou fazendo agora, de quando eu estou assistindo uma Netflix, quando eu estou jogando um videogame ou outra qualquer atividade relacionada à tecnologia.
Aquele velho esquema da indústria do qual você vai lá, você tem um salário fixo todo mês, tem um horário de entrada e um horário de saída, que é aquele velho esquema fordista. E aí você produz o seu salário em um dia e o restante você vai fazendo vários excedentes, que é aquilo que o Marx chama de mais-valia, ou seja, mais valor você produz, hoje está ocorrendo de uma maneira diversa com o avanço dessa tecnologia. Nós não temos, por exemplo, mais o salário fixo, os direitos trabalhistas já foram muito suprimidos, não há mais essa ideia de horário de entrada, horário de saída. Então nós estamos completamente mergulhados 24 horas por dia no trabalho. Mesmo naqueles momentos que a gente acha que está fazendo lazer, a gente está trabalhando também. Então compreender toda essa dinâmica, somado ao avanço dessa sociedade em rede, mas essa proposta da reforma laboral que a Yolanda Dias está tentando costurar na Espanha, de modo a inserir mais direitos trabalhistas diante dessas plataformas, é de suma importância. É preciso entender isso. Mas essas cabeças brancas que estão aí, tentando disputar o poder antes mesmo de chegá-lo ao topo, estão desviando o debate fundamental e colocando uma coisa que não tem nada a ver em relação ao que a gente realmente precisa compreender hoje. Nós estamos numa sociedade neoliberal, financiarizada, de uma desindustrialização constante e uma exploração cada vez mais sem limites do trabalho. Com esse avanço de 2 anos da pandemia, muitas coisas pioraram, principalmente a questão da precarização do trabalho e o avanço das doenças psicossomáticas também. Então a gente precisa desvendar todos esses mecanismos. Como é que funciona, por exemplo, um algoritmo? Como que ele dita a regra do trabalho e a dinâmica do trabalho para as pessoas, por exemplo, que estão fazendo entregas? Porque nós estamos ainda naquela ideia do just in time. Ou seja, você fazer e produzir diante de um tempo e produzir cada vez mais. Aquele cara, por exemplo, que está entregando na rua, ele recusa uma corrida e aí o próximo pedido vai para ele? Não, vai para outra pessoa que está ali o tempo todo esperando, lá sentado na praça, na chuva, em qualquer outro canto, porque não há mais local fixo, não há nada, a sociedade já virou a indústria social, então o cara vai lá, pega e faz a corrida e vai fazer o trabalho. E aí ele tem que fazer cada vez mais ele vai fazendo, levantando o seu dinheiro e a sua grana. É essa lógica individualista que o neoliberalismo coloca para você. E se você não conseguir alcançar aquela sua meta estabelecida por dia, você única e exclusivamente é o culpado disso. Isso é aquilo que o Bill Churran chama da sociedade do cansaço. Então é isso que a gente precisa aprofundar para compreender, por exemplo, o debate em relação à reforma laboral lá na Espanha. Se a gente não passar por essas questões da sociedade do cansaço, do neoliberalismo, da financiarização e a individualização radical desta sociedade, a gente não vai compreender, por exemplo, não vai dar um passo adiante em relação à reforma laboral, no sentido de tentar entender o que a gente pode fazer depois da reforma laboral. O que a gente pode fazer, por exemplo, de que maneira a democracia participativa, nós, ao exercer nossa cidadania, poderíamos, por exemplo, tentar compreender esse algoritmo. Contratar alguém de TI, um engenheiro, para ajudar a construir uma plataforma nossa, para a gente manter o controle dessa plataforma. Como isso é possível? É possível fazer? E como? Como é que funciona o algoritmo? Isso é fundamental para a gente começar a fazer esse debate em relação à democracia participativa. Criar novos mecanismos de participação nossa dentro da polis. Não nos interessa única e exclusivamente esse debate eleitoral, do qual a gente escolhe um representante, ele vai lá, representa aquilo que ele julga ser o correto e a gente fica esperando. Não, não é isso que está aqui na conversa. A dinâmica da conversa aqui é outra. É criar
mecanismo de participação dentro da sociedade, inclusive com poder de decisão e influência. A gente tem que sair dessa lógica da mídia, dos jornais eleitoreira, que quer apenas falar de eleições. Não, nós queremos aprofundar o debate de modo a entender os detalhes e a dinâmica dessa sociedade financiarizada, neoliberal e cada vez mais. Essa gente de cabeça branca que está aí não compreende isso. Por que eles não compreendem? Como eu já disse, eles estão naqueles velhos esquemas anteriores, eles não vão conseguir entender, por exemplo, por que hoje não há mais indústrias. Um exemplo disso é quando eles falam que vão retomar os empregos e colocar mais indústrias no país. Não, isso não vai acontecer. É porque eu quero? Não, não é porque eu quero. É por conta da leitura que eu estou fazendo diante da realidade, dado o avanço da financiarização. Pare e pense, o cara que está ali, pega o dinheiro, faz investimento e daquele dinheiro ele gera mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aquele que pode fazer investimento em indústria, ele vai fazer? Muitas vezes não. É aquilo que o professor Ladislau Dalbor vem discutindo sistematicamente, que ele chama de capital improdutivo. Ele produz um capital, que é o dinheiro gerando dinheiro por meio dessa financiarização, e ele não investe na sociedade, na geração de emprego e renda. Até porque ele não precisa fazer este investimento, porque ele pega esse dinheiro, joga na bolsa, consegue ali um valor muito maior, sem passar por esse gasto de criação de indústria. É isso que o Ladislau Dalbor vem chamando de capital improdutivo. Nós precisamos ter essas referências para essa compreensão profunda em relação ao que vem acontecendo. Por isso que é importante a gente ler a reforma laboral, entender seus detalhes, como que eles estão pensando nessa questão dos algoritmos e como que eles estão pensando em colocar mais direitos trabalhistas em um tempo que está cada vez mais precário. Sacaram a ideia? Não é esse debate pobre que estão fazendo aí, que Lula e Alckmin são ideologicamente distantes e que, portanto, todavia, a chapa não é viável. Não, o debate não é esse. Essa gente antiga, eles têm medo da inovação. Então, talvez a inovação... Então, essa inovação com a chapa poderá ocorrer. E aí eles não estão interessados. Eles estão interessados? Não estão interessados porque eles não estudam e são limitados. Então, portanto, eles querem restringir o debate a essa pobreza intelectual que vem acontecendo. Não caia nessa pobreza. O debate é muito mais aprofundado do que isso. Eu fiz vários exemplos aqui, vários esquemas de como você pode compreender essa dinâmica do que vem acontecendo na Espanha, do qual Lula está tentando trazer para cá. E antes mesmo de ele trazer para cá, já tem essa gente tentando boicotar. Porque eles não querem saber de inovação alguma. Eles querem viver presos naquele esquema teórico antigo e que muitas vezes não consegue explicar a realidade. Tá certo? É isso. E se inscreva aí no canal, ative o sininho, leve para frente essa mensagem, porque é importante essa reflexão de modo que as pessoas compreendam a dinâmica do mundo contemporâneo. Tá certo? Até mais.